criança dá conta de olhar além do comportamento, isso é muito importante, gente, porque comportamento é a maior demanda dos pais na adoção. Lembra? Falei 5 áreas que o trauma impacta. Corpo, cérebro, crenças, biologia e comportamento. O que acontece? A gente só vê o comportamento. Só que o comportamento é a capa do livro. É o que está ali em evidência. O que a gente bate o olho, é o que a gente enxerga. Só que tem todo um sistema que está desequilibrado. Então, não adianta a gente querer atuar no comportamento. A gente precisa olhar além do comportamento, entender qual é a necessidade que está fazendo com que esse comportamento apareça, atender essa necessidade para as coisas começarem a funcionar. Então, os pais levam muito para o lado pessoal, eles acham que é afronta, acham que, enfim, essa criança está querendo me tirar do sério, essa criança está, né, me irritando, enfim. E não é por aí. Ela está querendo comunicar que tem algo que não está legal. E você precisa tentar entender o que é, para fechar o ciclo do apego. Senão ele se perpetua, né? Essa disfuncionalidade se perpetua. Estressa mais a criança, estressa mais os pais. Mais os pais. Né? Agora, eu vejo que casais que não têm expectativas... eu tenho amigos que pegaram crianças e falaram assim... Eu sempre pergunto, por que você está pegando? Né? Porque tem intimidade. Não perguntaria se não tiver. Porque eu simplesmente me botei no lugar. E se fosse eu, gostaria que alguém acolhesse. Ponto. Eu falei, essa adoção vai dar certo. Sabe? Porque não é uma adoção por desejo, isso ou por aquilo. O que vier tá aí. Né? A gente vai acolher o que vier. Então, aí quando chega num ponto desse, é amor de verdade. Eu tô abrindo portas para um amor imprevisível, mas que é amor acima de tudo. Né? E tem que ser. Mas eu sempre falo que só o amor não basta. Com certeza. Tem que ter o conhecimento. Com certeza. Porque senão você não sabe lidar com isso. Não, a predisposição para amar, porque assim, quem está disposto a amar está disposto a aprender. Ótimo. Senão não é amor. Por exemplo, se eu tenho um relacionamento, eu estou disposta a amar, eu estou disposta a aprender com o outro que está chegando. Porque senão, meu amor, eu fico naquela coisa. Não veio montado no cavalo branco? Volta. Não deu flores, não sei o que, volta. Não sei o que. Não é. Eu tenho que estar disposta a aprender. Não existe amar sem disposição para aprender sobre o outro, né? E sobre a gente também. Também, porque a maternidade... Exatamente. Eu falo que a maternidade escancara as nossas sombras. Né? Então, o autoconhecimento ele é muito importante, até porque a gente acaba enfrentando situações que a gente nunca imaginou que fosse enfrentar. Né? Então, eu vejo muitos pais, isso é bem comum de acontecer, eu sempre me achei tão paciente e agora eu me pego gritando com meu filho. Né? E, assim, eu não tenho a menor tolerância. Né? Então, assim, são muitos gatilhos. Né? E a adoção, como eu falei, né, são... particularidades. Com certeza. Então, a gente receber uma criança, né, um bebê, porque é isso, quantas famílias você conhece, tem gêmeos, trigêmeos, quase nenhuma, né? Um bebê já é caótico. Imagina quando a gente está falando de 2, 3 crianças, 4 às vezes, com idades diferentes, demandas diferentes, né, com medos diferentes. Gente, os pais ficam alucinados. Então, é isso, é conhecimento e autoconhecimento. São 2 frentes aí para que as coisas funcionem bem. Você se depara com a seguinte situação. Acabou de receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E aí? Pois é complexo, é difícil, é muito difícil. Então, cuidado, procure informação correta, procure informação científica, procure informação de quem tem capacidade de entendimento e de realmente lhe mostrar possibilidades. No dia 12/11, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra imperdível sobre transtorno de personalidade borderline. Se eu fosse você, eu não perdia. Basta você clicar aqui embaixo e vem comigo.